Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o assunto funções orgânicas. E já começamos na aula passada a função hidrocarboneto, lembra? HC? Então nós apresentamos os conceitos das classes de hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos ou arenos, que são as classes principais de hidrocarbonetos. Então, eu volto com essas classes agora para explicar melhor a fórmula geral de cada classe. Eu coloquei no quadro uma tabela para que você possa não memorizar, mas aplicar a fórmula geral e entender depois a série homóloga dos alcanos, principalmente. Então, nesta tabela você tem cada classe de hidrocarboneto, desde alcanos, que são cadeias abertas com ligações simples, apenas hidrogênio e carbono. Alcenos, cadeias abertas com uma ligação dupla. Alcinos, cadeia aberta com uma tripla ligação. Alcadienos, cadeias abertas com duas ligações duplas. Até aqui são as classes de hidrocarbonetos de cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, de alcanos até alcadienos. Ciclanos são cadeias fechadas, alicíclicas, ou seja, sem núcleo ou anel benzênico, que apresenta apenas ligações simples. Repetindo, ciclanos são cadeias fechadas com apenas ligações simples. Ciclenos são cadeias fechadas, também alicíclicas, com uma dupla ligação. E aromáticos são cadeias fechadas com pelo menos um anel ou núcleo benzênico. Reparem que cada classe de hidrocarboneto nós colocamos uma fórmula geral. Por exemplo, alcanos, CnH2n mais 2. Vamos começar por aqui. CnH2n mais 2. Veja, essa é a fórmula geral dos alcanos. Veja que C é carbono, H é hidrogênio. O N é uma variável. O N pode ser 1, ou seja, um carbono. O N pode ser 2, 2 carbonos. O N pode ser 6, 6 carbonos. É uma variável. Toda vez que você aplica esta fórmula, rapidamente na mente, quando você quer descobrir quantos hidrogênios tem o alcano. Por exemplo, vamos exemplificar. Quando N for igual a 1. Então, quando a variável for 4, ou seja, com 4 carbonos, o alcano terá quantos átomos de hidrogênio? Então, aplicando essa substituição do N por 4, veja, nós temos 2 vezes 4, 8, mais 2, 10 hidrogênios. Então, a fórmula geral, CnH2n mais 2, chega-se à fórmula molecular do alcano, C4H10. E se você quiser entender melhor, veja, o alcano que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, como ele é? Pronto, é uma cadeia aberta com apenas ligações simples entre carbonos e hidrogênios e entre carbonos, uma cadeia saturada. Então veja que é essa aplicação. Se você colocar, por exemplo, o N igual a 6, substituindo C6, H2 vezes 6 mais 2. Ó, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então é assim que você chega à fórmula molecular. Isso aqui é só um exemplo. Deixa eu apagar aqui, para você entender agora o que é série homóloga dos alcanos.
que é importante você entender, pelo menos essa série na classe dos alcanos. Então, se você for variando o valor de N, você vai chegar a uma fórmula molecular para cada número de carbonos. N igual a 1, você tem C1H2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Você vai chegar a esta fórmula, CH4. Reflita aí. Vamos variando. Quando N for igual a 2, ou seja, para 2 carbonos, você chega a C2H6. Veja que a diferença entre a fórmula molecular CH4 para C2H6 é apenas de um carbono e 2 átomos de hidrogênio. Você chega ao grupo CH2. É essa a diferença. É isso que vamos chamar nesta série de série homóloga. Deixa eu colocar aqui. Série homóloga dos alcanos. Vamos caminhando? Quando N for igual a 3, qual seria a fórmula? C3H8. Veja novamente que a diferença entre a fórmula molecular anterior para esta agora também é um grupo CH2, que já denominamos isso de série homóloga. Caminhando para N igual a 4, então basta aumentar o número de carbonos e 2 átomos de hidrogênios. De novo você chega a essa diferença, um carbono da fórmula anterior para esta agora. A diferença é de um carbono e 2 hidrogênios. Então, grupo CH2. E assim por diante, pessoal. O que nós chamamos para os alcanos de série homóloga é essa diferença de um carbono e 2 hidrogênios, quando você vai avançando na variável de N. Quando o carbono for 1, CH4, quando o carbono for 2, aí você tem a diferença entre a fórmula anterior para esta agora de um carbono e 2 átomos de hidrogênio. Então, não use mais, esqueça a fórmula geral. Qual seria a próxima fórmula molecular? Aumenta-se um carbono, C5H12, diferença de um carbono, 2 hidrogênio. A próxima, C6H14 e assim por diante. Sempre a diferença é de um grupo CH2. Então, ao longo da série homóloga, você tem sempre uma diferença de um grupo CH2, ou melhor dizendo, de um carbono para 2 hidrogênios. Daqui para cá, diferença de um carbono para 2 hidrogênios. Daqui para cá, idem. Daqui para cá, diferença de um carbono e 2 hidrogênios. E assim por diante. Essa é a aplicação da fórmula geral CnH2n mais 2 dos alcanos. Caminhando agora. Vamos pegar uma outra fórmula geral. Veja que a fórmula dos alcinos e dos alcadienos é a mesma, CnH2n menos 2. Alcino são aquelas cadeias que apresentam uma tripla ligação. Uma cadeia, por exemplo, com 4 carbonos e uma tripla ligação. Olha aí. Se N for igual a 4, aplicando a fórmula CnH2n menos 2, que é a fórmula dos alcinos, cadeias abertas com uma tripla ligação, quantos hidrogênios há na cadeia carbônica de um alcino com 4 carbonos? Fácil, né? É só você substituir o valor de N por 4. Então, você chega a C4, H2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Agora não é aquele mais 2 dos alcanos, agora é menos 2. Porque com a produção, com a formação de uma tripla, você tem
menos 2 hidrogênios, né? Então, menos 2 hidrogênios que os alcanos. Uma tripla ligação, tá vendo? Por isso que não é mais 2. Com a tripla ligação, você reduz o número de hidrogênios. Veja aqui, como o carbono é tetravalente, só tem um hidrogênio. Aqui você não pode colocar hidrogênio, porque o carbono aqui é tetracovalente. Mas aqui tem 2, olha, para completar a tetravalência. E aqui são 3 átomos de hidrogênio. Então, você confirma a fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio, que é CH, tripla C, CH2 e na ponta CH3. Então, essa é a aplicação da fórmula CnH2n menos 2. Agora, suponha um alcadieno, que é uma cadeia aberta, que tem 2 ligações duplas. Eu posso colocar assim, ó, duplas alternadas por uma ligação simples. Dupla, depois entre carbonos simples, depois entre carbonos dupla. Essa classificação dos alcadienos é alcadienos conjugados. Se você aplicar a mesma fórmula, quando o N aqui for 4, também para os alcadienos, você vai chegar à mesma fórmula molecular. C4, 2 vezes 4, 8, menos 2, dá então também C4H6. Confirma então que aqui o carbono da ponta tem 2 hidrogênios, com mais essa ligação dupla, você completa a tetravalência, 3 mais um H, 3 mais um H, 3 que eu digo são 3 traços que aparecem. E aqui também você tem 2 átomos de hidrogênio. Então, você confirma 2, 4, 6 átomos de hidrogênio. Então, alcinos e alcadienos têm a mesma fórmula molecular. Se você comparar, por exemplo, o número de carbonos. Aqui o N é igual a 4, então você chega à mesma fórmula molecular, tanto para os alcinos como para os alcadienos. Portanto, você tem um conceito que a gente vai usar muito depois que nós estudarmos funções orgânicas, que é o conceito de isomeria. Isomeria é um fenômeno muito comum na química orgânica. E é esse fenômeno a causa de milhões de compostos orgânicos conhecidos, catalogados. Enquanto você tem milhares de compostos minerais, ácidos, bases, sais, óxidos, na química orgânica são milhões, mais de 2, 3 milhões. Não sei a atualidade ainda pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, mas acredito que já tem em torno de 4 a 6 milhões de compostos orgânicos, ou um pouco menos. Confesso que precisa aí me atualizar na quantidade de substâncias orgânicas conhecidas. O mundo vai evoluindo, vai seguindo o seu tempo, então mais cientistas vão descobrindo em laboratórios, a partir da equação de Wöhler, que é a síntese da ureia, começou-se a produzir milhares, milhões de compostos orgânicos ao longo dos séculos. Portanto, isomeria está acontecendo aqui, olha, são 2 fórmulas estruturais diferentes. Ambas têm 4 carbonos, ambas. Mas são fórmulas estruturais diferentes, porque uma tem tripla ligação e a outra tem 2 ligações duplas. Como ambas têm a mesma fórmula molecular, tanto esta como aquela são chamadas entre si de isômeros. Isômeros, que são substâncias diferentes, com fórmulas estruturais diferentes, mas que têm a mesma fórmula bruta ou molecular, que é C4H6, tá? Se nós fôssemos futuramente denominar esse composto, esse é o butino 1, ou but-1-ino. Depois a gente vai aprender nomenclatura. E aquele, nós temos o butadieno, eu vou colocar assim, ó, butadieno
Porque di-en, duas duplas. In é o infixo que a gente usa para tripla ligação. Mas en é o infixo que a gente usa para dupla. Aqui para tripla, in. Para dupla, en. Como tem duas, di-en. Veja que eu usei o prefixo di-en. Mas eu poderia também escrever assim: buta 3 di-eno. Pode ser assim, buta 3 di-eno. Só para indicar as posições das ligações duplas. E aqui, para indicar que a ligação dupla está no carbono 1. Por isso que vem, antes do infixo, que indica a tripla, a numeração 1. Que é a localização do carbono que tem a tripla ligação. E aqui são duas localizações, 3, olha. Se eu numerar a cadeia de 1 a 4, tanto faz, da direita ou para a esquerda, aqui, mas tem outras estruturas que a gente vai ter que mudar, obedecer outras regras. Aqui você tem dupla no carbono 1 e dupla no carbono 3. Por isso que apareceu duas posições, 3 di-en, duas duplas. Bom, claro que você não vai entender tão rápido assim, mas quando chegarmos à nomenclatura, você vai entendendo devagar até dominar isso, tá? Vou apagar aqui porque vou dar exemplo de hidrocarbonetos. Só não esquece esse conceito que usamos muito na química orgânica de isomeria. Isomeria é o fenômeno em que duas substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular. Acabei de te dar um exemplo aqui entre o butino 1 e o butadieno 1,3. São duas classes de hidrocarbonetos diferentes, mas são isômeros, porque são fórmulas estruturais diferentes com a mesma fórmula molecular. Te bate aí que a gente vai para frente estudar isso lá em isomeria plana, tá? E depois de isomeria plana e isomeria espacial. Agora, vamos colocar aqui a fórmula, por exemplo, CnH2n-6, que é a fórmula dos aromáticos. Lembrar que os aromáticos são cadeias que apresentam o anel benzênico. Então, eu vou ter que lembrar você aqui, para você não falhar, a fórmula estrutural do anel benzênico, ou benzeno. O benzeno é uma cadeia carbônica hexagonal, pode ser representada assim, ou eu poderia representá-lo por uma outra forma. Por exemplo, a forma barco. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a forma também de poltrona. Eu prefiro colocar a fórmula de um barquinho, porque esses carbonos, eles estão em planos diferentes, né? Mas o que é importante é você saber é que a representação do benzeno, a melhor representação para ele, a mais didática, é a forma de um hexágono. Lembrar um polígono regular. E nós temos que intercalar 3 duplas ligações. Assim, ó, 3 ligações duplas, tá vendo? Dupla, simples, dupla. Duplas alternadas, tem que ser só 3. Essas ligações mais internas, eu vou até marcar aqui, olha. Cada traço tem um par eletrônico, não te esquece. Porque o que é ligação covalente? É um par eletrônico compartilhado entre os átomos. Essas ligações mais internas nós chamamos de ligação pi. São ligações mais fracas, ligações do tipo pi. Essas ligações pi, elas não estão fixas, elas se deslocalizam, porque aqui os elétrons pi, eles têm alta energia cinética, então eles podem mudar de posição, daqui da esquerda para a direita, aqui de cima para baixo. Ele pode ocupar essa ligação π para cá, ao invés de ser dupla aqui, pode ser dupla
para baixo, né? Aqui também vocês podem mudar de posição. E aí você tem um fenômeno que é muito comum acontecer também no anel benzênico e cadeias carbônicas semelhantes ao anel, como por exemplo furano, piridina, pirimidina, pirrol. Não precisa decorar. Quero só que você entenda esse fenômeno que acontece aqui e que não podemos nos esquecer, que nós chamamos isso de ressonância, o deslocamento desses elétrons π. E veja também que cada carbono tem um átomo de hidrogênio. Não se esqueça que o carbono é tetravalente ou tetracovalente. Então o benzeno tem uma fórmula molecular, que é C6H6. Se você tirar um hidrogênio de qualquer posição, fica C6H5. Já não é mais o benzeno, mas é um radical derivado dele que nós chamamos de fenil. Mas aqui ele é chamado de benzeno. Então, a fórmula molecular C6H6 é benzeno. Tire um hidrogênio de qualquer posição, de qualquer uma, aí você tem o fenil, não te esquece. Aqui é radical, que você tem que memorizar, porque às vezes, ao invés de escrevermos a fórmula estrutural, a gente escreve o radical e coloca alguma coisa. Por exemplo, C6H5CH3. Olha aí, é o fenil mais o radical metil, que nós chamamos aqui de tolueno, ou então metilbenzeno. Claro que não vai ser metilfenil, porque o fenil é derivado do benzeno. Cuidado com isso. É só para exemplificar que é possível aparecer no nosso estudo o radical C6H5. Volta lá o vídeo que você vai ter que memorizar. Fenil, um radical extremamente importante. Então veja que esse N é igual a 6. Se N for igual a 6, olha como vai bater a fórmula molecular C6H6. Basta você substituir a variável N por 6. Ou seja, C6H, 2 vezes 6, 12, menos 6, 6. Não é isso? Essa aplicação é 2 vezes 6, menos 6. Aí a fórmula dá C6H6. Fórmula do benzeno. Como é que se chama mesmo o radical que a gente tira um hidrogênio do benzeno? Fenil. Ok? Não pode esquecer. Fenil, derivado do benzeno. Outra maneira, como não temos condições aqui de fixar o anel benzênico, então é melhor representar hoje o anel benzênico por uma circunferência. Toda vez que aparecer a circunferência, seja no benzeno ou numa estrutura semelhante a ele, o que você está representando é o deslocamento de 6 elétrons π. 6 elétrons π. Mas olha, as duplas têm que estar alternadas no benzeno. Duplas alternadas. Espero que você tenha entendido a estrutura do anel benzênico. Qualquer hidrocarboneto que tenha pelo menos um anel benzênico, você chama de aromático. E os arenos são os mais simples, né? Então você decora aí as maneiras de representar o anel benzênico. Vou colocar assim, ó, ou desta maneira, como eu fiz aqui, 3 duplas alternadas, ou você vai representar o anel benzênico por uma circunferência. Ok? É a forma do benzeno C6H6. Tá? Você poderia fazer outra com 3 duplas alternadas aqui, ó, nessa posição, nesta outra posição e nesta outra posição. Ela seria equivalente. Agora, para representar essas duas, nós temos esta, que é a forma
canônica de ressonância, tá? Então, o assunto era a fórmula geral dos hidrocarbonetos e terminamos por aqui. Você pode aplicar, por exemplo, para cadeias fechadas, que tem CnH2n. Nos ciclanos, por exemplo, olha, alcenos e também os ciclanos têm a mesma fórmula geral. Então, se eu pego um ciclano com 4 carbonos, veja, equivale a um alceno com 4 carbonos. São isômeros. Então, se o N for igual a 4 e você quiser aplicar esta fórmula, CnH2n, fórmula geral, tanto dos alcenos como dos ciclanos. Aqui você tem um exemplo de ciclano, cadeia saturada, só ligações simples, e aqui você tem um exemplo de alceno, que é uma cadeia fechada que não é saturada, que tem uma dupla entre carbonos. Veja que eles vão ter que ter o mesmo número de hidrogênios. E você vai ter um exemplo, aliás, mais um exemplo de isomeria acontecendo aqui, ó. Porque se você substitui a variável n por 4, o que é que dá? C4, 2 vezes 4, 8. Então, essa cadeia fechada tem C4H8. E esta também, ó, cadeia aberta com uma dupla, a classe dos alcenos, ou alquenos, ou olefinas. Olha aí. Se você estudar bem a tetravalência, você vai encontrar a confirmação que ciclanos, cadeias fechadas, saturadas, e alcenos, cadeias abertas com dupla ligação, uma dupla tem a mesma fórmula molecular. Como é o nome desse fenômeno que está acontecendo aqui? Isomeria. Lá, nós chamamos de ciclo, que é a cadeia fechada, butano. Te acalma, que você vai aprender já na próxima aula nomenclatura, depois que a gente estudarmos também a introdução das funções oxigenadas. E a de baixo eu vou numerar a cadeia, porque eu preciso localizar a dupla ligação, esta dupla na menor posição, a gente chama de buteno 1 ou 1-buteno, mas hoje, antes do infixo, você escreve o número 1, but, 1-eno. Já te falei anteriormente que a indicação de N indica a presença de dupla. Então, é um fenômeno muito comum, como eu já falei, o fenômeno de isomeria. É mais um exemplo de isômeros, ou seja, fórmulas estruturais diferentes. Olha, uma é cadeia fechada, a outra é uma cadeia aberta. Então, as fórmulas estruturais planas são diferentes, mas eles têm a mesma fórmula bruta, a mesma fórmula molecular. E como é que nós chamamos, insisto nisso, que isomeria é extremamente importante, dificilmente não cai no Enem e vestibulares, pelo menos uma questão de isomeria, você vai ter que logo se atenar. O fenômeno é isomeria e as substâncias diferentes, com fórmulas estruturais diferentes, que têm a mesma fórmula molecular, nós chamamos de isomeria. E as substâncias de isômeros. Futuramente você vai aprender que existe isomeria plana e isomeria espacial. Mas na próxima aula, nós já vamos entrar na introdução de funções oxigenadas. Eu quero pelo menos que você saiba identificar quando a fórmula é um álcool, quando é uma acetona, um aldeído, um ácido. E depois que nós identificarmos os grupos funcionais principais das funções oxigenadas, aí sim nós passamos a estudar a nomenclatura oficial, a nomenclatura da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Olha aí, gente, fique em casa, não saia à toa pela rua, continue esse isolamento, é importante.
tem reduzido bastante o número de óbitos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, embora eu acho que há muito exagero na mídia extrema. Precisamos aí saber a verdade, o que está acontecendo, precisamos de planos, estratégias para fazer testes na população, indicar medicamentos que são eficazes para o povo, liberar esses medicamentos. As pessoas não podem esperar o pior, não é verdade? Por enquanto, se você não tem necessidade de sair de casa para trabalhar ou qualquer emergência, fique em casa. O isolamento é de fato importante, mas você deve cuidar da cabecinha, né? Isso mexe muito com a mente, mexe, que é um estresse, o isolamento causa também muitas irritações, sabemos disso, então você deve se acalmar, fica em casa, estude em casa, se prepare para o Enem. Ainda não temos datas definidas para o Enem, sabemos que houve mudanças nesse cronograma do Enem, as provas foram adiadas para 30 a 60 dias. Espero que dê tudo certo. Isso vai depender dos alunos, da enquete que vai ser feita pelo Ministério da Educação e Cultura, pelas representações dos estudantes, no Congresso Nacional, que também solicitou ao Ministério da Educação e Cultura, devido a muitas reivindicações de várias instituições, incluindo a União Nacional dos Estudantes, e aí vamos saber com certeza depois, talvez daqui a 1 ou 2 semanas, as datas de fato das provas digitais e das provas tradicionais impressas. Gente, se cuidem, estude para a segunda avaliação esse assunto. Funções orgânicas, hidrocarbonetos e funções oxigenadas. Até a próxima aula. Audio Jungle.